som. Bom dia, igreja. Bom dia aos irmãos e amigos presentes aqui. Faz tempo, né? Desde a nossa última pregação aqui nesse púlpito, na sede. Eu já preguei nessa série, meus irmãos, estive pregando já 2 sermões na nossa série Igreja Importa, mas esses sermões foram pregados em Lagoa Santa. Então, por isso que tem tempo que eu não tinha esse privilégio de estar com os irmãos aqui na sede de novo. Mas, graças a Deus, um privilégio, uma satisfação estar aqui de volta. Nesse domingo, como eu disse, a gente dá sequência à nossa série de pregações com o título A Igreja Importa, e o nosso tema desta manhã é a disciplina na igreja. Então, eu quero te convidar a abrir um dos textos que nós examinaremos nessa manhã, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Abre comigo sua Bíblia, vamos ler. Acompanhe a leitura comigo, nós vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso 5. No capítulo 5, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E estás cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai este homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísses do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis sequer comer. Pois que me importa julgar os que são de fora, não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Vamos curvar as nossas cabeças, pedir o auxílio de Deus, orar a Ele. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo agindo em nós nessa manhã, naquele que fala e naquele que ouve. Senhor, nós não temos condições em nós, Senhor, de apreciar a pureza e a grandeza da Tua palavra, Senhor. E nós não temos em nós a vontade necessária, Deus, a força necessária para mudar aquilo que precisa ser mudado nos nossos corações, individual e coletivamente. Senhor, por isso nós oramos pelo Teu socorro. Mas nós oramos isso com fé, Deus, sabedores de que o Senhor ouve e responde do céu. Essa é a oração da Tua igreja, em nome do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, imagine que você precise trocar de igreja. Você é membro da Igreja Esperança, mas por alguma razão você vai precisar achar uma outra igreja para frequentar. Ou você está aqui na nossa igreja como visitante e quer saber se essa é uma igreja autêntica. Como você distingue uma igreja autêntica de uma falsa igreja, de uma imitação?
Que critérios você procuraria, que marcas você procuraria numa igreja para ter certeza de que se trata de uma igreja verdadeira? Por razões históricas, essa é uma questão que os reformadores precisaram responder. Na época em que eles faziam pesadas críticas à igreja institucional da época, foi uma pergunta que eles precisaram pensar a respeito, orar a respeito, e pela graça de Deus eles deixaram a resposta registrada para nós em muitos documentos históricos, como, por exemplo, a Confissão Belga, que a nossa igreja subscreve, as Institutas do João Calvino, a Confissão de Westminster. Todos esses documentos concordam que uma igreja autêntica, ela carrega pelo menos 3 marcas. Essas 3 marcas são o mínimo que você precisa procurar numa igreja para considerá-la verdadeira. A primeira marca de uma igreja verdadeira é a pregação pura do Evangelho. O Evangelho fielmente e corretamente pregado é uma marca de uma igreja verdadeira. A segunda marca é a correta administração dos sacramentos. Batismo e ceia do Senhor corretamente administrados, corretamente aplicados, são uma marca de uma igreja verdadeira. E a terceira marca, quem adivinha? A disciplina. O exercício da disciplina, os reformadores concordaram, e a Bíblia concorda, como a gente vai demonstrar nessa manhã, que o exercício da disciplina é parte integrante, necessária, essencial da Igreja de Cristo. A disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira e talvez isso te incomode, talvez você não pensava que a disciplina ia estar nesse grau de importância ao lado da pregação, ao lado da ceia do Senhor, ao lado do batismo, mas é exatamente isso, meus irmãos. Isso talvez nos incomode porque nós temos um histórico onde nós passamos por abusos, vimos a disciplina sendo mal aplicada, sendo abusada. Ou talvez isso nos incomode porque nós vivemos numa cultura pós-moderna, onde nós queremos viver a nossa vida de forma individual e independente, sem dar satisfações da nossa vida, que dirá dos nossos pecados, a ninguém. Por isso, talvez, saber que a disciplina é parte integrante do que Deus está fazendo ao edificar a sua igreja, possa te incomodar. Mas eu quero te convidar nessa manhã a abrir sua mente e seu coração. O que a gente vai fazer nessa manhã é buscar fundamentar a base bíblica da disciplina na igreja e ver o que a Bíblia nos diz sobre as consequências de negligenciar esse aspecto tão importante ou de aplicá-lo mal na vida da igreja. Bom, para a gente começar, então, a fazer essa tarefa, a gente precisa de uma definição, afinal de contas, do que a gente está dizendo, sobre o que estamos falando quando falamos de disciplina eclesiástica. Existe uma enormidade de definições possíveis. Eu escolhi uma, simplesmente porque ela é curtinha e completa o suficiente para os nossos propósitos. É uma definição que o teólogo Jonathan Leeman deu. Ele é um teólogo daquele ministério 9 Marks, as 9 marcas. E ele definiu a disciplina eclesiástica dessa forma: a disciplina eclesiástica é o processo de correção do pecado na vida da congregação e dos seus membros. O processo de correção do pecado na vida da congregação e dos seus membros. Ora, por que a igreja precisa corrigir? Por que a igreja precisaria atuar de forma corretiva quando um dos seus membros assume uma conduta pecaminosa? É isso que a gente vai buscar ver, estabelecendo, então, nesse primeiro momento, qual é a base bíblica, meus irmãos, da disciplina eclesiástica. É claro que, imediatamente, quando a gente fala de base bíblica da disciplina eclesiástica, você que é um estudante mais aplicado das Escrituras, pode vir à sua mente passagens como Mateus 18, na verdade, especificamente Mateus 18 viria à sua mente, que é o texto clássico sobre disciplina e é um texto que a gente vai examinar já já. Nesse texto onde Jesus, ele mesmo, dá para a gente o esqueleto ali do processo disciplinar. Mas eu queria defender aqui, meus irmãos, que a disciplina, ela se baseia não somente em um texto
ou em um conjunto de texto nas Escrituras, mas o fato da disciplina existir está arraigado no próprio caráter de Deus. O fato de Deus nos disciplinar é um resultado de quem Ele é e da obra que Ele está fazendo na humanidade, a obra redentora que Ele está fazendo de reunir um povo todo seu. Porque Deus é quem é e faz o que faz, é que existe a necessidade da disciplina na igreja. Então, muito mais que buscar alguns textos prova, eu queria começar te chamando a atenção disso, que a disciplina é parte integrante do que Deus é. E eu queria demonstrar isso com o texto. É diferente de eu pegar um texto e de falar que essa é a prova, eu quero te contar isso, porque isso é o todo do ensino das Escrituras, mas te convidar a ler um texto comigo, que é o texto de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5, vai dizer assim: Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. Meu irmão, minha irmã, ao longo dessa série, a gente viu a igreja do Senhor descrita no Novo Testamento com muitas imagens, algumas metáforas, para cada uma delas ressaltando um aspecto, para a gente tentar entender, afinal de contas, o que é essa instituição, essa organização, esse grupo de pessoas que Deus está reunindo. A igreja é descrita no Novo Testamento como um corpo, do qual Cristo é o cabeça e nós somos os membros. A igreja é descrita como um jardim. A igreja é descrita em alguns lugares como um edifício que Deus edifica e nós somos pedra viva nesse edifício. Mas eu creio que para a gente entender o tópico da disciplina, a melhor imagem da igreja para esse tópico específico é a imagem de uma família. É a imagem de uma família onde Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o único que compartilha a natureza divina, Ele mesmo Deus, e nós somos filhos por adoção. Então a Bíblia vai afirmar que Jesus foi feito primogênito entre muitos irmãos, que Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. A Bíblia vai falar que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós somos, a igreja é a família de Deus, uma família de Deus. Então o autor de Hebreus, quando ele, citando aqui o livro de Provérbios, o que ele está convidando o seu leitor e a todos nós? A refletir. Ora, se nós somos a família de Deus, se Deus é o nosso Pai, não é natural pensar que como nós pais disciplinamos os nossos filhos, Deus também não nos disciplinaria como esse Pai amoroso que é? Quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós não o fazemos por amor, para o bem deles? Não era então de se esperar que Deus, sendo nosso Pai e querendo o nosso bem, não seria de se esperar que Ele também nos disciplinasse? É exatamente isso que o autor de Hebreus faz ao citar esses 2 versículos de Provérbios 3 aqui. Ele diz que o Senhor disciplina a quem Ele ama e pune a todo o que Ele recebe como filho. Você não quer ser disciplinado por Deus? Fácil. Não seja filho de Deus. Exclua-se da família. E aí você está imune à disciplina de Deus. Você não quer ser punido por Ele? Seja odiado por Ele. Você tem essa escolha. Talvez não seja uma escolha muito difícil de se fazer. Mas o fato é, se você é filho de Deus, se você é amado por Deus, você deve esperar ser disciplinado em alguma ocasião, sempre que você seguir um curso de ação pecaminoso. Você deve esperar a disciplina de Deus te trazendo de volta e te corrigindo. Verso 10 dessa mesma passagem de Hebreus 12, falando sobre os nossos pais terrenos ainda, pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia,
Agora veja a segunda parte desse verso. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. A disciplina eclesiástica, a disciplina de Deus verdadeira, que marca uma igreja verdadeira, ela sempre é para o bem, buscando o bem daquele que é disciplinado, porque é assim que Deus nos disciplina. Como a gente já vai ver num instante, quando a igreja disciplina, ela tem a legitimidade de fazê-lo em nome de Deus, mas ela não tem a legitimidade de fazê-lo para os propósitos diferentes do que Deus mesmo, ele mesmo faz. A igreja aplica a disciplina com o mesmo propósito que Deus aplica a disciplina, pois ela o faz em nome dele. Então, quando Deus nos disciplina de acordo com o verso 10, ele faz para o nosso bem. E para quê, meus irmãos? Para que nós sejamos participantes da sua santidade. Nessa família, meus irmãos, nós temos um pai que é santo. E esse pai que é santo, as regras da casa dele são que os filhos dele precisam ser santos também. Sede santos como eu sou santo. Então, existe disciplina, meus irmãos, porque existe a necessidade de que pecadores que são admitidos por adoção nessa família sejam santificados. A disciplina é uma das formas que o Senhor Deus utiliza no nosso processo de santificação. A disciplina é necessária, meu irmão, para que eu e você tenhamos um caráter cada vez mais semelhante ao do nosso pai, cada vez mais semelhante ao do nosso irmão primogênito. Deus precisa corrigir o nosso curso, precisa nos corrigir quando nós pecamos, porque Ele detesta o pecado e por meio dessa correção, Ele está nos formando, Ele está nos ensinando, Ele está nos conformando à sua imagem e à imagem do seu Filho, para que nós também, com a consciência renovada, odiemos o pecado como Deus odeia. É para isso, meus irmãos, que Deus nos disciplina, e isso é o nosso bem. Deus vai utilizar certamente muitas formas para isso. Deus muitas vezes nos disciplina diretamente. Quantas de nós podem dizer isso, né? De quantas vezes o Senhor nos disciplina, o Senhor nos corrige, simplesmente deixando que sigam adiante os nossos planos e a gente consiga aquilo que a gente tanto quer, só para a gente quebrar a cara e ver que não era nada daquilo que Deus tinha para nós. E que, no fundo, a gente sabia desde o início que não era para a gente estar perseguindo aquilo. Quantas vezes Deus não nos deixa quebrar a cara para a nossa disciplina? Ou quantas vezes Deus não intervém diretamente? Muitos de nós podem contar esse testemunho de que Deus muitas vezes nos faz ficar doentes, Deus fecha o trânsito da cidade, Deus nos tira do nosso emprego, Deus faz alguma coisa acontecer para não nos deixar no curso de ação que a gente escolheu tomar. Todos nós que somos filhos nessa família, provavelmente temos algumas ocasiões em que a gente se lembra disso, de ter sido disciplinados diretamente por Deus. Mas isso não quer dizer, meu irmão, que isso seja a única forma de Deus nos disciplinar. Muitas vezes, Deus vai te disciplinar por meio do seu irmão, por meio da sua irmã, por meio da congregação. A disciplina da igreja, a disciplina na igreja é uma forma que Deus usa para nos santificar. E a igreja, quando age assim, então, ela age legitimamente em nome de Deus. Agora sim, uma vez que nós estabelecemos que a disciplina está arraigada em quem Deus é, nós podemos examinar Mateus 18, que é o texto clássico da disciplina eclesiástica. Abre aí sua Bíblia, Mateus 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se o ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda palavra se confirme, pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também recusar a ouvir a igreja,
considera-o gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Até aqui. Meus irmãos, é uma passagem muito conhecida, é um processo que Jesus nos ensina a seguir, onde o pecado vai sendo tratado num círculo cada vez maior, a depender da reação daquele que é confrontado, um círculo um círculo crescente a cada vez que a pessoa não responde à exortação. Mas se a disciplina é para o nosso bem e tem por fim restaurar, nos transformar, nos santificar e nos transformar à imagem do nosso Deus, a gente não pode ler esse processo como um processo jurídico em que a igreja está buscando cada vez mais provas para anexar ao processo de exclusão daquela pessoa. Esse processo, gente, não é um processo de busca por legitimidade para excluir. Esse é um processo de busca pelo perdido, é um processo de busca por reconciliação. Reiteradas vezes está sendo dada a chance dessa pessoa consertar, dela se reconciliar, dela ter o seu relacionamento com Deus e com seus irmãos restaurado. Então são dadas reiteradas chances, porém limitadas chances. Chega um momento que a igreja tem não somente a autoridade, mas o dever de reconhecer que aquela pessoa que não reconhece a disciplina amorosa do nosso Deus para trazê-la de volta dos seus caminhos pecaminosos, que esse fato dessa recusa mostra que aquela pessoa não pode ser tratada como um crente em Jesus. E não pode haver dentro da igreja, meus irmãos, aqueles que não sejam verdadeiros crentes em Jesus. Então, quando a igreja se reúne para expulsar essa pessoa, uma pessoa que seguiu por todo esse processo, quando ela o faz, ela está agindo em nome do próprio Deus. É essa garantia que a igreja tem quando Jesus utiliza a fórmula do verso 18. Tudo quando ligardes na terra terá sido ligado no céu, e quando desligardes na terra terá sido desligado no céu. Essa é uma fórmula que Jesus já tinha utilizado em Mateus 16, a famosa passagem sobre o poder das chaves. Pastor Guilherme falou sobre isso 2 semanas atrás, quem tiver interesse, na pregação sobre a igreja e oração. Em Mateus 16, Jesus está dando a Pedro, dando à igreja, representada ali por Pedro, a autoridade de exercer o poder das chaves, ou seja, a autoridade de ligar, de conectar e desconectar, a autoridade de reconhecer, como Jesus reconheceu a profissão de Pedro, quando Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a igreja é dada também a autoridade de reconhecer essa profissão nas pessoas e de admiti-las na igreja, de admiti-las na comunidade de cidadãos do reino dos céus. Então, lá em Mateus 16, é isso que está acontecendo. Jesus está dando para a igreja a possibilidade, a autoridade de abrir a porta do reino dos céus para as pessoas, reconhecendo a profissão de fé que essas pessoas fazem. E quando Jesus faz isso, quando ele dá essa autoridade para Pedro, ele usa essa fórmula aqui do verso 18, essa exata mesma frase. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes terá sido desligado. E o tempo verbal aqui é muito importante. Jesus está falando que, de alguma forma, quando a igreja age, seja reconhecendo uma pessoa no seu meio, ou seja, expulsando uma pessoa do seu meio, quando ela leva a rigor, quando ela leva a cabo essa ação, de alguma forma ela só está manifestando algo que já tinha anteriormente se tornado realidade nos céus. A igreja tem, então, a autoridade e a responsabilidade de manifestar na terra aquilo que foi antes manifesto no céu. Ou seja, quando a igreja se reúne para expulsar um membro como resultado de um processo disciplinar, ela o faz no poder de Jesus, em nome dele. É por isso que Jesus vai falar aí nos versos 19 e 20. Quando 2 na terra concordarem em pedir acerca de qualquer coisa, e quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está dizendo isso, quando a igreja reunida para fazer a obra,
em nome de Deus, para fazer corretamente em nome de Deus, aplicar a disciplina, ela pode ter a certeza de que ela nada mais está fazendo do que manifestar algo que já é uma realidade no reino dos céus. Então a igreja tem, meus irmãos, dada por Jesus a autoridade de exercer disciplina nos seus membros. Aquela disciplina de Deus, do Deus amoroso que disciplina para o nosso bem, essa disciplina, meu irmão, para você, muitas vezes, ela vai ser vista no rosto de um irmão que te exorta, do irmão que te chama no particular e confronta o seu pecado. Esse irmão, quando faz isso, ele tem a autoridade de Jesus para fazer isso, obviamente, quando ele o faz de acordo com os princípios bíblicos. Mas talvez isso ainda não te convença, talvez você pense assim, poxa vida, eu sei que eu preciso ser santo, eu sei que Deus precisa me disciplinar porque eu sou pecador, mas estou eu e Deus ali. Estou eu e Deus. O que a igreja tem a ver com o meu pecado com Deus ali? O que eu tenho que escutar, irmão, me confrontando por causa do pecado? Não é para o meu Deus que eu estou de pé ou que eu caio, não sou eu com Deus ali na vertical. Meu irmão, isso é uma miopia de não entender a gravidade e a extensão dos efeitos do pecado. E para a gente ver isso, a gente precisa então da passagem que a gente abriu a nossa reflexão aqui nessa manhã, que é 1 Coríntios capítulo 5. Nosso terceiro e último texto dessa manhã, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1. O que nós queremos ver aqui? Qual é a importância de se aplicar corretamente a disciplina bíblica? E por quê? O que acontece quando a gente a negligencia? Versículo 1 vai dizer assim: de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, e estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Até aqui, meus irmãos. Paulo está escrevendo aos coríntios, aos moradores de Corinto. Corinto, os irmãos sabem, é aquela cidade, aquela metrópole do mundo antigo, um centro comercial muito importante, com muitas pessoas de diferentes culturas, comércio muito pujante, cultura muito pujante, e muito marcada pela sua devassidão, pela sua frouxidão moral. A igreja de Corinto está localizada numa cidade moralmente reprovável. E Paulo está dizendo que existe na igreja de Corinto, no seio da igreja, dentro da igreja, uma pessoa cometendo um pecado tão imoral que mesmo os coríntios, mesmo aqueles pagãos marcados pela sua devassidão moral, estão achando pesado. Nem mesmo entre os gentios se vê isso que está acontecendo dentro da igreja de Corinto, de uma pessoa se deitar com a mulher do seu pai. E aí a gente vai imaginar que Paulo repreenderia a igreja de Corinto, talvez porque a igreja de Corinto tivesse relutante de exercer a disciplina, talvez a igreja de Corinto quisesse fazer alguma coisa, mas não soubesse como. Mas não é isso. Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, de acordo com o verso 2, porque eles não somente não estão repreendendo, como eles estão arrogantes. Verso 2, está cheio de arrogância. Verso 6, o vosso orgulho não é bom, eles estão orgulhosos de acalentar esse pecado na igreja. Não muito diferente dos dias atuais. A igreja de Corinto torceu o ensino das Escrituras, torceu o ensino do apóstolo Paulo, para caber na sua teologia esse pecado. Quem lê, entenda. Torceram a teologia para caber um pecado, e para não só esse pecado não ser lamentado, as pessoas terem orgulho desse pecado. A igreja de Corinto acalentou, não disciplinou, não lamentou. Eles deveriam lamentar, meus irmãos. E lamentar aqui é o sentimento de luto. Eles deveriam estar tristes que isso aconteceu no meio da igreja,
que numa igreja que era para ser um sinal da luz de Deus no mundo, um sinal do reino de Deus no mundo, era para os pagãos olharem para a igreja de Corinto e ver a diferença que faz ser santo como o Pai é santo, e em vez disso eles estão vendo um pecadão que nem no meio deles eles aprovam. Percebe que situação moralmente complicada? Então Paulo está dizendo, igreja, vocês precisam disciplinar, vocês precisam atuar, vocês precisam extirpar esse mal do meio de vocês, expulsa essa pessoa. Sabe o processinho de Mateus ali 18? Esse pecado aqui, ele já começa no passo 3. Esse já é um pecado manifesto, toda a igreja já sabe. Toda a igreja está cooperando com isso, isso já seguiu todo o curso e mais do que tinha que ter seguido. Então agora, igreja, Paulo no verso 3 vai dizer, eu estou ausente fisicamente, mas presente em espírito, já julguei como se eu estivesse presente. Verso 4, quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus, e estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Chama a atenção aqui o verso 4 primeiro, né? A igreja de Corinto, quando se reunir para expulsar esse moral do meio deles, eles podem ter certeza o quê, gente? Mateus 18. Que eles estão exercendo o poder das chaves. Que como eles estão fazendo a disciplina como Jesus ensinou, quando eles se reúnem para expulsar esse moral, eles estão reunidos em nome de Jesus. E porque eles estão fazendo isso em nome de Jesus, eles podem ter certeza que eles o fazem com o poder do nosso Senhor Jesus. E o que eles estão desligando na terra terá sido antes desligado no céu. Eles têm essa certeza, o apóstolo Paulo os encoraja. Exatamente como nós lemos lá em Mateus 18, 2 ou 3 se reunindo em meu nome. E o que eles têm que fazer? Eles têm que entregar esse homem para Satanás. O verso 5 ele é um tanto difícil, ou pelo menos parece difícil, mas quando a gente pega por partes ali, ele não é tão difícil assim não. Vamos começar pelo final. O que Paulo está dizendo aqui no verso 5? Qual é a recomendação? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a disciplina sempre é visando o bem. Nunca é visando a destruição, nunca é visando o mal dos outros. Então é muito interessante que Paulo ainda deixa transparecer uma esperança de que essa pessoa que cometeu esse pecado tão grave e que precisa agora ser retirado do meio dos outros irmãos, ela ainda possa ser restaurada. É isso que ele quer dizer quando ele fala que o espírito seja salvo no dia de Jesus. Ele está falando literalmente da salvação dessa pessoa. No juízo final, ele quer encontrar aquela pessoa aprovada diante de Deus. Então, existe uma esperança de que mesmo na ação de excomunhão da igreja, funcione para o bem daquele pecador. O que a igreja vai fazer, então, quando ela entrega esse homem para Satanás? O que é isso, né? Satanás agora virou obreiro, né? Vou entregar esse homem para Satanás para ver o que ele faz, né? E ele vai fazer esse homem converter. Certamente não é isso, né, gente, que Paulo está dizendo. Quando a gente fala sobre a igreja, gente, exercer o poder das chaves, está implícito que existem portas que são abertas, portas que são fechadas. A igreja abre as portas para receber aqueles que professam a Jesus e, infelizmente, para expulsar aqueles que dão mostras de não mais professarem o Senhor Jesus como seu Senhor. Essas portas, gente, são uma metáfora, e existem outras nas Escrituras, nos lembram que existe um limite claro na igreja entre os de dentro e os de fora. Paulo fala desse limite nos 2 últimos versos do capítulo 5. Fala sobre a importância de julgar os que são de dentro, no verso 12. Porque me importa julgar os que são de fora, não julgais vós os que são de dentro? Deus julga os que são de fora. Então existe, sim, uma linha clara, deve existir, sim, uma linha clara, delimitando quem é a igreja e quem não é. Essa linha de quem está dentro, gente, são os cidadãos do reino dos céus. Colossenses, né, fala isso, que ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então existe o lado de dentro, que é o reino dos céus, ou cidadãos do reino dos céus. O que é então o lado de fora, meus irmãos? É um outro reino. É um reino que a igreja vai chamar de mundo. Mundo é esse sistema pecaminoso em oposição ao nosso Deus, governado por quem? Por Satanás. É o opositor, é o inimigo, é o adversário. João, né, no Evangelho de João, Satanás vai ser chamado de o príncipe desse mundo.
Então, entregar a Satanás, gente, é aqui um sinônimo para excomunhão. Esse homem não vai ser mais considerado cidadão do reino dos céus. Ele vai ser entregue ao seu legítimo governante, porque nas suas ações ele mostrou que a sua fidelidade, a sua pátria é outra. Então a igreja simplesmente empurra ele para fora. Então entregue a Satanás significa que esse homem vai ser excomungado. Então a dificuldade, na verdade, reside no destruir a carne, né? Para que o espírito seja salvo. Entregue a Satanás para a destruição da carne. E aqui há uma expressão muito difícil mesmo de entender, porque carne, os irmãos já devem saber, é uma palavra que pode significar tanto a nossa natureza física, né, o nosso corpo físico, quanto a nossa natureza pecaminosa, aquilo em nós, em oposição a Deus, aquilo em nós que é pecaminoso. E a gente não sabe, o contexto não ajuda a gente a desempatar. Muitos comentaristas vão entender que Paulo está talvez pensando que esse homem vai sofrer consequências físicas pelo fato dele estar em pecado e estar sendo disciplinado pelo pecado. Consequências físicas do pecado não é algo inédito nas Escrituras. A própria carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 11, vai falar que a falha desses irmãos em participar corretamente da ceia do Senhor resultava entre fracos doentes e não poucos que dormiam. Então, talvez Paulo tivesse isso em mente, que essas consequências físicas despertariam esse irmão para a reconciliação. Ou Paulo talvez estivesse se referindo à natureza pecaminosa desse irmão. E aí, talvez, como um filho pródigo, que de fato se afasta da sua casa, e a distância da casa, a realidade do mundo, a realidade do governo de Satanás, contribuiria de alguma forma para aplacar os desejos pecaminosos desse homem e ele pudesse ser reconciliado com a igreja. Qualquer que seja, meus irmãos, a opção aqui de tradução, fica claro no verso 5 que Paulo está recomendando a excomunhão desse homem com a esperança de que esse homem seria ainda reconciliado. Ok? Então veja que não há nenhuma hesitação aqui em Paulo. É algo grave, esse homem precisa ser expulso do meio. Não dá para considerar esse homem mais um crente. Mas, de novo, qual é o problema desse homem ficar em pecado e ficar no cantinho? Vamos jogar ele ali para o cantinho? Ele não aparece. Deixa ele ali, mas deixa ele na igreja ainda. Deixa o nome dele ali no hall de membros. Meus irmãos, isso é subestimar os efeitos do pecado. E Paulo vai utilizar agora uma imagem que ele busca lá da Páscoa, da festa de Páscoa que os judeus anualmente celebravam e que foi instituída lá no êxodo do Egito, a partir do verso 6. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro de Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Qual é, gente, a metáfora de Paulo aqui? Na Páscoa, o que os judeus tinham que fazer? Eles tiveram que fazer isso na primeira Páscoa, lá na libertação do Egito, e eles relembravam isso anualmente. O que eles tiveram que fazer? Alguns passos cerimoniais, né, sobre como eles se vestiam, como eles se reuniam, mas eu vou destacar dois, que são os dois que Paulo fala aqui. Eles precisavam, primeiro, buscar todo o sinal de levedura que tinha na casa deles e remover, tirar todo o fermento das suas casas. Os pães que eles comeriam na noite de Páscoa seriam pães ázimos, pães sem fermento. E, além disso, eles deveriam matar um cordeiro. O cordeiro pascal seria morto, e o seu sangue, o sangue do cordeiro, seria, então, aspergido nas vergas das portas. Na porta da casa dos israelitas, dentro do Egito, haveria o sangue do cordeiro que foi morto. Dessa forma, o anjo que foi enviado por Deus na 10ª praga, que mataria os primogênitos do Egito, passaria direto por aquela casa. Então, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Está dizendo muitas coisas, e assim, talvez só esses 3 versos dariam um sermão, mas para os nossos propósitos aqui nessa manhã. Ele está falando, gente, vocês lembram da preparação da Páscoa? O cordeiro já foi morto. Jesus Cristo é a realidade da morte daquele cordeiro pascal.
Jesus Cristo foi o cordeiro imolado na cruz do Calvário, cujo sangue é colocado sobre as nossas frontes hoje, sinaliza que nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais sujeitos à condenação eterna que traz o pecado. O cordeiro já foi morto, igreja de Corinto. Na preparação da Páscoa, então, se o cordeiro já foi morto, gente, já era para o fermento ter saído fora há um tempão. O que vocês estão aí mexendo com fermento ainda? E fermento, fica claro aqui, né, no verso 8, que fermento é uma metáfora, uma imagem do pecado, da maldade, da corrupção. Né? Não celebremos a festa com o fermento da maldade e da corrupção, com esse fermento velho. A fermentação da massa, antigamente, ela era feita com um pedacinho da massa anterior. Né? Então, você tinha uma massa lá fermentada, você tirava um pedacinho que fosse dela, reservava, assava, comia e tal, e quando você fosse fazer a próxima, você resgatava aquele pedacinho que você tinha reservado, colocava, né, o processo de fermentação natural, né, você colocava na massa nova, e aquele pedacinho que você tinha tirado, ele era suficiente para levedar a massa inteira, ele fermentava uma massa inteira. Então é quase como se o pão tivesse genealogia, né? Você tem o pão que veio do outro pão, que veio do outro pão, que veio do outro pão. Então, quando os israelitas vão sair do Egito, gente, eles têm que quebrar esse ciclo. Tem que ter uma ruptura. Eles têm que entender que eles não vão levar nada dali, nada daquele mundo da onde eles estão saindo, simbolicamente saindo. Eles vão levar nem o fermento. O pão agora é outro pão. O pão agora é sem fermento. De novo, o fermento é uma metáfora do pecado. Então, meus irmãos, na igreja, o nosso pão, o pão que a gente se alimenta, o pão da nossa festa, ele é um pão sem fermento. E o que acontece se a gente pegar esse pão com fermento e tolerar que seja um pouquinho de fermento velho, vai um pouquinho. A gente deixa o fermento ali naquele pedacinho da massa, o lado esquerdo da massa ali está fermentado, o lado direito eu tenho certeza que não vai fermentar. E não existe isso. Verso 6, um pouco de fermento leveda a massa inteira. É por isso, meus irmãos, é por isso que a igreja não pode tolerar pecado persistente, público, não arrependido no seu meio. Quando a igreja tolera o pecado, ela está minando a sua pregação do Evangelho. E em vez de ela chamar e convocar e encorajar os irmãos à santidade, ela está, na verdade, mostrando que o pecado não é tão sério assim. Ela prega sobre adultério, mas ela não tem a coragem de ir lá e disciplinar um irmão que está caindo em adultério. O que ela está mostrando? Que, na verdade, a pregação dela era vã, que eram palavras vazias. Então, meu irmão, o seu pecado na igreja afeta a igreja como um todo. E é por isso que a igreja não pode tolerar um pouquinho de fermento. É por isso que a igreja tem que ser diferente. O nosso pão é outro pão, a gente não tem nada que ver com o pão do lado de fora. Mas que pecados, afinal de contas, então, exigem a disciplina? Senão nós vamos virar aqui a patrulha do pecado, né? Nós vamos sair procurando ali cada pequeno pecadinho e vamos eliminar as pessoas do nosso meio. O culto vai esvaziar bastante. Vai ficar vazio, na verdade, não vai ter ninguém. Se a gente assumir essa alternativa. Meus irmãos, e a verdade, sendo muito sincero para os irmãos, que a gente não tem uma lista, quem dera, né, a gente tivesse, a gente não tem uma lista dos pecados que exigem esse tipo de disciplina mais severa e dos que não têm. Mas a gente sabe pela natureza do fermento e pela natureza do pecado, gente, que todo o pecado tem em si o potencial de se tornar um desses pecados. Os pecados que vão exigir a disciplina mais séria da igreja são pecados públicos, óbvios, visíveis. A igreja não vai disciplinar o irmão porque acha que o coração do irmão é orgulhoso. Não é esse o ensino bíblico. São pecados públicos, são pecados persistentes, a pessoa falha uma e outra vez, são pecados não arrependidos. A pessoa é exortada e não se arrepende. Esses pecados, eles exigem que a igreja atue. Mas, meu irmão, minha irmã, não dá mole com fermento. Todos esses pecadões não nasceram pecadões. Todos esses pecadões, de acordo com o ensino do próprio Jesus Cristo, eles nascem antes no coração, eles vão sendo acarinhados, e eles vão sendo alimentados, ou então eles vão sendo ignorados. Não, deixa isso. Isso não é tão sério, não.
Deixa. Isso vai crescendo, isso vai fermentando, e quando você vê... Então, meus irmãos, é claro que a igreja não vai sair numa sanha despecadorizadora e sair procurando o coração de todo mundo aí. A Bíblia não nos dá a licença de fazer isso. Mas se você entende a santidade de Deus e que o seu chamado é para ser santo, você não vai dar mole para o seu pecado, porque você vai saber que o seu pecado afeta a igreja como um todo. E você não vai dar mole quando você vê o seu irmão pecando. Se você quiser o bem do seu irmão, você pode e deve exortar o seu irmão em amor. Agora não, se você quer só fofocar e cuidar da vida do seu irmão, aí você vai passear, ninguém precisa de você aqui. Você tem que ir querendo o bem do seu irmão em amor. Se você quer, está vendo seu irmão errar, como um pai está vendo um filho errar e corrige, aí você pode agir, você pode ter certeza que você está agindo em nome de Deus. E a gente precisa ser menos tolerante com o pecado, gente, porque senão a gente está borrando essa linha dos de dentro e dos de fora. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai sofrer. O seu irmão vai sofrer. Os gentios, os publicanos, os pagãos, os coríntios vão olhar para dentro da igreja e não vão ver diferença e eles vão sofrer, porque eles não vão entender. Eles vão achar que, na verdade, a igreja é o quê? É o que eles muitas vezes acusam a gente, é um bando de hipócrita. Porque igualzinho eu estou aqui do lado de fora pecando e ele está ali do lado de dentro pecando, é a mesma coisa. Então a gente não pode tratar o pecado com leviandade, a gente não pode subestimar os efeitos do pecado, e é por isso que Deus precisa nos disciplinar. Meus irmãos, eu quero terminar só recapitulando brevemente do que a gente falou aqui nessa manhã. A gente falou que disciplina é algo necessário. Por causa do nosso pecado, nós já fomos justificados, mas nós precisamos ser santificados enquanto nós não somos glorificados. Deus vai usar da sua disciplina para nos santificar e para o nosso bem. Portanto, disciplina está arraigada no amor de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, as distorções do uso da disciplina da igreja são porque a gente ou não entendeu o amor de Deus e a gente abusa, e a gente coloca sobre os irmãos um fardo que a gente nem sequer com o dedo quer mover, ou porque a gente erra em entender a gravidade do pecado e aí a gente negligencia a disciplina. E aí fica para nós a advertência de Hebreus: filho meu, não desprezes a disciplina e nem desanime por ela. São as duas reações incorretas à disciplina, meu irmão. É você negligenciar quando Deus está te exortando por meio do seu irmão, ou você se deixar abater por ela. Deus só disciplina quem Ele ama. Deus só disciplina quem é filho. Paulo termina o capítulo 5 de Coríntios falando que Deus vai julgar os de fora, mas disciplinar com vistas à correção e à santidade é só os de dentro. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos disciplina. Nós agradecemos porque o Senhor não deixa que a gente viva nesse caminho de pecado que só prejudica a nós mesmos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai amoroso, e como Pai amoroso, o Senhor age na vida dos teus filhos. Age na tua igreja, Senhor, não permita que a Igreja Esperança negligencie a disciplina. E eu não falo só para a liderança da igreja, Deus, cada um dos meus irmãos aqui, Deus, é chamado e desafiado nessa manhã, Deus, a exortar uns aos outros em amor, a confrontar o pecado e não ficar satisfeitos enquanto a igreja sofre porque tem um irmão que peca. Senhor, nos livra, Deus, a cada um em primeiro lugar e acima de tudo, Deus, a sermos nós essa pessoa, Deus, que peca de forma obstinada e não arrependida, Senhor. E ajuda, Senhor, que meus irmãos aqui nessa manhã, Deus, que precisam se arrepender de algum pecado, Senhor, trabalha pelo Teu Espírito Santo no coração deles, Senhor. Se tem algum irmão que viu um pecado, Senhor, e precisa confrontar, dá a esse irmão coragem, Deus, para Te obedecer, Deus, sabendo que ele tem o poder do Senhor, tem a autoridade de Jesus do lado dele, se ele o faz dentro dos princípios bíblicos. Dá-nos essa coragem e tira de nós, Deus, toda a tolerância, Deus, com esse fermento.
Nós queremos viver uma vida que celebra o nosso Cordeiro Pascal, com pães sem fermento, Deus, com os pães da sinceridade e da verdade, como Paulo diz. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós participamos agora da ceia do Senhor. Se você é um cristão, um crente batizado em nome da Trindade, se você é crente em Jesus, seja você membro ou não da nossa igreja, você é convidado a participar conosco desse momento.